Olá pessoal, Márcio Marques de volta aqui, tá? Acompanhando o mercado, trazendo fatos para vocês. E nessa terça-feira, 14/4, tá? A gente pode acompanhar alguns fatos interessantes acontecendo com a negociação no conflito entre Irã e Estados Unidos, no Estreito de Hormuz. E assim, eles estão tentando agora, parece que realmente estão tentando firmar um acordo. E o que a gente acompanha e percebe é que a tentativa do Trump ontem, né, de fechar o Estreito de Hormuz mesmo, fechar os portos iranianos, realmente surtiu efeito, está surtindo efeito, né? E isso é interessante. Veja como a estratégia do Trump de fato está trazendo algum resultado. Eu acredito que pesou muito para a China também, né? E para outros países, mas realmente está surtindo efeito essa colocação do Trump dele fechar o Estreito de Hormuz e não do Teherã de fechar o Estreito de Hormuz. E está trazendo de fato, né, para o mundo um reflexo dessa atitude dele que era inesperada até então. E aqui no principal portal de notícias internacionais, tá, a gente pode observar, né, os Estados Unidos e Irã podem retomar as negociações esta semana, apesar do bloqueio portuário. Equipes de negociações dos Estados Unidos e do Irã podem retornar às negociações essa semana com conversas com o objetivo de pôr fim ao conflito entre Estados Unidos e Irã. E após, né, o fracasso das negociações da semana passada, né, ter levado Washington a impor esse bloqueio nos portos iranianos, né? Então veja que essa estratégia do presidente americano realmente surtiu efeito. E essas colocações, essas palavras do presidente americano têm bastante peso na bolsa, e tanto no petróleo, quanto no ouro, quanto no dólar, quanto aqui também no Brasil, no Ibov e no real. E a gente também pode ver esses reflexos no mercado financeiro. E ontem o Ibov rompeu o topo histórico. Hoje estamos acompanhando de novo a proximidade dos 200 mil pontos na bolsa, no Ibov. Agora, nesse exato momento, está 199.257 mil pontos. E também refletindo, né, tanto o otimismo de fato dessas negociações, quanto também, né, do fluxo natural do giro do capital no mundo. Como a bolsa americana de fato é a maior bolsa, né, onde estão as melhores empresas, e lá estava muito inflada, né, com tanta tendência de alta já há bastante tempo. E daí os investidores, né, principalmente os grandes investidores, eles buscam, né, alternativas nos mercados, né, que são os emergentes. E o Brasil é interessante para esse pessoal como um porto desse mercado emergente de fazer investimentos e ter até um rendimento bom, né? Pois a nossa taxa Selic ainda continua alta, acima dos 14% ao ano, 14,75%. Então essa migração de capital lá fora, esse otimismo, tá? Vou arrumar aqui. Esse otimismo da bolsa vem justamente dessa flutuação, né? Desse giro de capital das bolsas lá fora, principalmente dos Estados Unidos, tá? E a gente está acompanhando agora essa retomada e possivelmente chegar aos 200 mil pontos. Isso é muito interessante, pessoal. E ver que o ciclo econômico realmente está acontecendo. A gente falava, né, quem trabalha com investimentos, há um ano, 2 anos atrás, que isso poderia vir a acontecer em algum momento, que é justamente o fluxo do dinheiro sair das grandes bolsas e vir para os mercados emergentes.
quem acompanha um pouco de história, de investimentos, sabe bem como de tempos em tempos isso acontece. E quem está se beneficiando com isso tudo é o Brasil. Eu espero que antes de terminar esse vídeo a gente alcance os 200 mil pontos. Vai ser um marco bem interessante para a gente tá acompanhando. Vou abrir aqui o Brent. Então a gente está acompanhando aqui o Brent, tá? 93 mil. E essa correção, né, se deu inicialmente por causa da possível negociação que teve na semana passada, que já se sabia que ia iniciar essa negociação, né, e ele chegou a abrir nessa queda. Mas no final de semana não chegaram a acordo nenhum e o Trump ameaçou fechar lá o Estreito de Hormuz, e daí ele retornou aqui a média de 20, né? Retornou ali nos 99, corrigiu para 87, 86 e subiu para 99 novamente. E agora com essa possível renegociação, tá, tanto do Teherã quanto dos Estados Unidos, novamente voltou com um gap de queda novamente e agora está em 93 mil pontos. Isso também é bem interessante, tá? A gente está acompanhando. A gente vai dar uma olhada também com relação ao dólar versus o real ou o USD BRL. Então, acompanhando o USD BRL, a gente vê também que estamos retornando a tendência de baixa após uma lateralização há alguns dias, tá? A gente ficou ali lateralizado entre 5,12 e 5,26, 5,30 e rompemos essa resistência, esse suporte ali em 5,12, estamos agora em 4,97 e esse rompimento tá bem interessante a gente acompanhar, tá? Ontem a gente tocou de fato no 5, batemos no 5 e hoje já retornamos abaixo do 5, tá? Em 4,97 nesse momento. Eu acredito que a bolsa hoje, até essa semana ainda, possa bater os 200 mil pontos, o Ibov, tá, pessoal? Todo esse cenário macroeconômico, a geopolítica, né, a política econômica, e daí a gente consegue estar alinhando como é que está o ciclo econômico, como de fato o dinheiro está correndo nos mercados. E é interessante sempre estar acompanhando notícias, sempre estar acompanhando esses fatos, tá? Para que as nossas decisões sejam muito mais assertivas, né? Em conjunto, é um conjunto de percepção, é um conjunto de entendimento que a gente chega a de fato acompanhar o mercado, entender um pouco desse momento que a gente está passando agora, tá? E assim, como eu sempre falo nos meus vídeos, tá? Aqui não é indicação de compra, de venda, não passo nada disso. Também não é análise de mercado, não faço nenhum tipo de análise voltado a o preço vai subir, o preço vai cair, não é nesse sentido, é mais sobre o momento, o que é que está acontecendo agora, tá? Quais são os fatos que estão pesando na movimentação do mercado, como é que está o fluxo do capital, o que é que está acontecendo lá fora e o que é que está acontecendo aqui dentro. Sempre a gente faz uma otimização desse contexto e traz para vocês aqui, para que vocês tomem as melhores decisões, tá, pessoal? Só muito obrigado, até o próximo vídeo.